Pessoal, quando vocês receberem aí o alinhador no consultório de vocês, vocês vão ver que vai chegar o alinhador, né, algumas coisas aqui dentro que eu já vou mostrar, e também vai chegar esse guia. Tá? Nesse guia vai ter tudo que vocês precisam fazer no paciente. Tá? Então pode ser que tenha, aqui nesse caso não tem IPR. O que é IPR? É desgaste interproximal. Tá? Então vai vir a quantidade, se tiver que fazer desgaste, vai vir a quantidade de desgaste que vai ter que fazer. Isso eu vou gravar no outro vídeo. Mas hoje dá para entender aqui o que vai ter, tá? Então as bolinhas amarelas é só seguir aqui, ó. São os dentes que tem attachment, que é o que a gente vai colar nele hoje, tá? E o que está em azulzinho claro, esse Precision Cut, é onde tem o encaixezinho pro elástico, tá? Provavelmente o que vocês vão estar recebendo não vai ter isso daqui. Por quê? Porque na verdade são para casos mais leves, para casos mais pequenos, tá? Então isso daqui é só quando que ou o paciente é classe 2 ou classe 3, então daí tem que estar fazendo uso desse Precision Cut, tá? Aqui dentro da caixa então vem o que? Vem os alinhadores, eu gosto sempre de colocar um mimo para o paciente, vai vir os alinhadores e dentro dessa caixinha, tá? Vai ter o template. O que seria o template? É a placa zero, tá? Então essa placa não tem movimento nenhum, ela só serve para estar colando o que? Os attachments. Tá vendo que em cada dentinho aqui, ó, tá? Tem um attachment, tem um carocinho, é esse carocinho que a gente vai deixar então no dente dele de resina, tá? Então tem que fazer um bom condicionamento ácido, adesivo, para quê? Para que não solte isso daqui. E fazer de preferência com resina com carga. Tá? Eu prefiro, vocês vão ver aqui depois do vídeo, eu prefiro da FGM, tá? Uma resina que é o Unique Flow, que ela é camaleão. Então ela puxa a cor do substrato, ela vai puxar a corzinha do dente, tá? E já eu vou mostrar para vocês como faz então a instalação dos attachments. Bom, aqui vocês conseguem perceber que tem bastante attachment. Esse daqui são movimentos que necessitam então de bastante attachment, porque são movimentos complexos que eu vou fazer nele. Tá? Então a placa que vai chegar para vocês vão ter attachment também, mas não tanto. Quando tem bastante assim, o que eu faço? Eu separo por região. Então vocês vão ver que eu vou fazer primeiro os 4 incisivos, tá? Então eu vou começar pelos 4 incisivos, daí eu faço a região posterior e depois a região posterior do outro lado. Assim, dessa forma, não faz lambança. Então vocês vão ver que fica bem mais fácil para a gente conseguir fazer a instalação do attachment sem fazer sujeira, sem fazer nada, tá? Geralmente eu faço uma profilaxia, não pode ser com pasta profilática, porque algumas pastas profiláticas elas têm gordura, né? Então ela tem óleo, então tem que ser com pedra pómez. Então aqui eu não fiz a profilaxia prévia porque o paciente tem uma higienização ótima, então não tem nenhuma película adquirida, nada, então tá bem legal aqui a limpezinha. Então eu coloco, conto 30 segundos em esmalte, dá uma gase para mim e a gente já vai remover. Ficando aqui na região anterior também eu gosto de colocar 2 algodãozinhos. Então assim, Amaral, dá para fazer... Põe esse jogador lá, para não ficar muito barulho. Daí a maioria das pessoas falam, Amaral, dá para fazer com um abridor de boca? Até dá, mas eu prefiro fazer desse jeito. Para encaixar a placa, eu acho que é mais fácil encaixar assim, mas tem muita gente que faz com abridor de boca. Eu acho mais cômodo para o paciente também, tá? Fazer sem o abridor de boca. Adoro esse adesivo, tá? Então esse aqui é o universal, mostra o adesivinho, tá? Da 3M. Então tem que trabalhar com coisa boa para não soltar. O mais importante é não soltar esse attachment, tá? Coloquei. Então a gente vai secar agora por 30 segundos. E agora, para fazer inveja para vocês, secando aqui, né? Polimerizando com 2 valos. Mas se não tem um valo no consultório, tem que pelo menos polimerizar, saber que foi polimerizado corretamente. Então é muito importante ter um fotopolimerizador potente. Aí. A resina que eu uso então é essa daqui, ó, Victra Flow Unique, tá? Então essa resina aqui ela é camaleão, tá? Então a cor que tiver o dentinho, se tiver a 2 vai ficar 2, se tiver a 3 vai ficar 3, tá? Então a corzinha que tiver no substrato ela vai puxar para ela. Bom, então aqui a gente tem que encher, tá vendo que tem uma bolha em cada dentinho aqui, ó.
Então eu vou ter que encher de resina. Se colocar muito, vai dar trabalho depois para tirar. Se colocar pouco, ele não vai pegar, porque daí fica uma bolinha entre a resina e o dente, e daí ele não vai aderir direito. Então tem que colocar na medidinha. Vamos colocar aqui para vocês verem, ó. Bom, aqui então, vocês estão vendo que na placa tem essas bolinhas? É aqui que vão ser formados então os attachments, que são de vários formatos e tamanhos, tá? Se colocar muita resina, o que acontece? Vai ficar difícil para tirar o excesso depois. Se colocar muito pouquinho, ela não consegue pegar, porque vai ficar uma bolha entre a resina e o dente, e daí então ele não vai conseguir aderir. Opa, olha lá, só porque eu falei, veio de uma vez. Depois eu vou tirar. É até bom que vocês viram. Sempre coloca do fundo e puxa para frente, ó. Tá? Olha lá, vai enchendo. Se ficar alguma bolinha, alguma coisa, tem que tirar e fazer de novo. Se ficar muito excesso, vocês vão lembrar de mim a hora que vocês forem fazer o acabamento. Não pode, tá? Tá pronto, vem pra boca. Olha como que sem abridor fica mais fácil de encaixar, ó. Encaixou, pode tirar o dedinho e agora você pede para a secretária polimerizar. Na hora de polimerizar, é muito importante você tampar o attachment do lado e comprimir esse daqui, ó. Então eu vou comprimir e tampar o do lado. Ela vai polimerizar só aquele. É uma polimerizadinha só. Foi, pulou pro dentinho do lado, tampa o próximo. Só para empurrar o acetato contra o dente. E ter certeza que ele tá bem encaixadinho aqui também, ó. Perceba que ele vai mudando a corzinha. Perfeito. É isso. E agora é só tirar o excesso e os attachments estão prontos. Bom, esse aqui então são os alinhadores. Esses sim vão começar a fazer o alinhamento do dente. Eles são sequenciais, tá? O que eu vou te entregar agora é até o número 3, tá? Então, você vai usar a cada 10 dias e você vai trocar. Você só não vai trocar se caso ele estiver apertado ainda. Se você colocar, sempre vai estar um pouquinho apertado. Você vai ver que eu vou colocar agora e você vai sentir uma pressãozinha, tá? Então você só não vai trocar de um para o outro se ele estiver muito apertado. Daí você usa isso aqui um pouquinho mais de tempo. Então o uso dele é de 10 a 15 dias. Se você usar certinho, do jeito que eu estou pedindo, que é 24 horas por dia, com certeza em 10 dias você consegue fazer a troca dos alinhadores. Pensa assim, quanto mais você usar, mais rápido você tira, beleza? Quando eu colocar, você vai sentir uma pressão, como eu falei. E logo que coloca, para tirar, por causa dos attachments, por causa desses carocinhos que eu coloquei no seu dente, ele é difícil. Se você não usar isso daqui, que é o removedor de alinhador, você não consegue tirar. Vamos colocar um para você ver? Ó, pegar primeiro o superior, tá? O superior vai ser mais difícil de tirar, por quê? Porque ele tem mais attachment, tá? Então, quanto mais attachment tiver, ó, você vai escutar até um barulhinho na hora que eu colocar, ó. Escutou? Tá? Se eu tentar tirar com o dedo, ó, mas nem deu. Como que os attachments estão por vestibular, estão por fora aqui, o que acontece? Se eu tentar tirar por fora, ele não sai, tá? Então, eu pego esse ganchinho aqui, ó, encaixo no dedo, tá? Eu venho aqui, ó, sem olhar, não preciso nem olhar, ó. Puxei lá no fundão. Puxei, você viu que ele saiu aqui, ó? E só puxar que ele acaba de soltar, ó. Viu? Pode puxar sem medo, ele não quebra. Isso aqui é super flexível, ó. Tá? Então ele é feito para isso. Ele só vai rasgar se você puxar demais, tá? Mas assim, para tirar é muito, muito tranquilo. Então, vamos fazer o teste para ver se você consegue colocar e tirar? Então vamos lá. Vou pegar um espelho. Você segura para ele, Aninha? Claro. Vem cá, segura aqui. Só tem que ver se acho que é mais fácil segurar aqui, ó, nessa parte. Isso. Tá conseguindo se enxergar aí? Sim. Ó, pega o alinhador, encaixa. Tá vendo que tem os dois dentes da frente aqui? Tá? Mira nos dois dentes da frente, que se for tentar colocar isso, daí com o dedão mesmo você pode apertar forte que você vai ver que ele vai entrar. Aí, já foi, tá? Pra colocar é uma maravilha. De vez em quando dá umas beliscadinhas na bochecha, já percebeu, né? Agora eu quero ver você tirar, tá? Encaixou lá no fundão, lá bem atrás. Isso, perfeito. Daí com a mão você dá uma chacoalhadinha que ele acaba de puxar. Beleza? Beleza. Embaixo é mais fácil ainda, tá?
Bom, aqui eu vou colocar a parte de cima, vou colocar a parte de baixo, enquanto isso eu vou explicando para você o que pode acontecer. O que mais acontece, por incrível que pareça, fala assim, nossa, mas será? Acontece muito, abre o bocão, é o seguinte, é a perda desses alinhadores, tá? Abre o bocão de novo, tá encaixadinho, tá, né? Às vezes, quando você vai num restaurante, tá? Se você for comer alguma coisa, nunca coloca o alinhador no meio do guardanapo, porque senão o garçom vem, limpa a mesa e joga fora, tá? Então, um campeão assim de perder alinhador é desse jeito, colocando o alinhador no meio do guardanapo, ele vem, limpa a mesa e joga fora. O segundo, por incrível que pareça, é cachorro e gato. Eles adoram morder o alinhador, tá? Então, às vezes coloca lá a corda de manhãzinha, enquanto você colocou lá na cabeceira lá da cama, né, o cachorrinho ou o gato vai lá e fica mordendo, mordendo, mordendo e estraga. Se acontecer, não precisa desesperar. O que você vai fazer? Você viu que tem número, tá? Então, quando você acabar de usar essa placa número 1, você vai voltar ela no pacotinho e vai pegar a 2 e vai colocar. E não joga fora. Por quê? Porque se caso acontecer de estragar, você vai pegar o telefone e me ligar na hora, Amaral, estraguei, sentei em cima, aconteceu alguma coisa, perdi a placa, né? Daí você me avisa. Por quê? Porque eu tenho que mandar fabricar outra. Enquanto essa placa está sendo fabricada, você volta para a anterior, tá? Se for a 2, vai voltar para 1. Se for a 10, vai voltar para 9. Sempre o número anterior e fica com ela na boca. Por quê? Porque daí eu vou pedir uma nova daquele número. Se tiver próximo da troca, tá? Então, por exemplo, já faz 9 dias que eu estou usando. Vamos tentar colocar a próxima? Tá? Se ela entrar, show de bola. Daí não precisa fazer outra. Porque cada placa que tem que pedir extra, daí tem um custo. Baixo, mas tem um custo. Tá? Então, vamos tentar evitar isso daí. Beleza? Sempre andar com ela no bolso, tá? Então, toda vez que precisar, abrir, tá com o removedor aqui, fácil de usar. Oi? Tem um espelho já. Tem um espelhinho para ajudar, tá? Porque senão é duro, né? Às vezes tá em algum lugar que não tem espelho, daí parou para almoçar, para qualquer coisa, dentro da caixinha. Vai levantar de manhãzinha para escovar o dente, dentro da caixinha, tá? Para não perder, porque é transparente, é muito fácil de perder. Às vezes pisa em cima, derruba no chão. Então mantenha ele sempre dentro da caixinha. E daí leva ela no bolso. Fechou? Tá aqui seu alinhador, tá? Você vai ver que em pouco tempo seu sorriso vai ser transformado. Um grande abraço.